Aqui é o professor Anselmo. Nós vamos dar prosseguimento à nossa disciplina de Introdução à Modelagem do programa de pós-graduação em Modelagem e Métodos Quantitativos do Departamento de Estatística e Matemática Aplicada da Universidade Federal do Ceará. Nessa nossa aula 2, nós vamos ter uma visão geral dos modelos de otimização matemática. O que é a otimização matemática? Então, podemos dizer que a otimização matemática trata de modelos em que o objetivo é achar um ponto de máximo ou mínimo de uma função. Não existe estratégia geral de solução para um modelo de otimização. Os métodos de solução dependem do espaço em que o problema está definido. Então, nós vamos ver que apenas em alguns casos particulares nós conseguimos obter solução analítica para um problema, um modelo de otimização. Em geral, nós vamos usar algoritmos para resolver modelos. Então, pessoal, olha só. Formalmente, a otimização matemática ela busca resolver problemas / modelos do tipo minimizar uma função de x, uma função matemática aqui de x, em que esse x pode ser um vetor, não pode ser um escalar, um vetor, né? O vetor x ele pertence aqui a um espaço, né, que é um conjunto aqui x, certo? A função f de x ela costuma ser chamada de função objetivo. Então nós, em geral, chamamos essa função f de função objetivo, tá? E nós queremos minimizá-la ou maximizá-la, tá? Ou seja, nós queremos encontrar o seu ponto de ótimo. Então aqui eu pus minimizar, mas a gente também poderia pôr maximizar, certo? Ou seja, a gente poderia estar interessado em maximizar a função. X costuma ser chamado de vetor de variáveis de decisão ou variáveis de controle. Esse conjunto x grande, né, é um espaço que define os valores possíveis, que nós também chamamos de valores viáveis, do vetor x, né, das nossas variáveis de decisão x. Tá? E a otimização matemática ela se divide em diversos ramos, dependendo da natureza do espaço e da função a ser otimizada. Então essa forma aqui ela é bem geral, né, e dependendo desse espaço x grande, nas características dele, nas características da função objetivo, nós vamos ter diversos ramos da otimização matemática. Então, olha só, aqui é uma representação visual, né? Nós temos aqui uma função de duas variáveis, né? Uma função aqui, a variável x e a variável y. Tá? Aqui nós temos a sua representação gráfica, né? Que é uma superfície no espaço tridimensional, certo? Então, em otimização, a gente está interessado em encontrar pontos de mínimo ou de máximo. Então, aqui a gente tem a ilustração de um ponto aqui de máximo dessa função, né, de duas variáveis. Então, uma função aqui côncava, né, e com o seu ponto de máximo identificado. Então, aqui o valor máximo da função e aqui o ponto do vetor, né, x e y, que maximiza a função. Então, olha só, pessoal, há diversas formas de a gente classificar os modelos de otimização, certo? Aqui eu fiz uma seleção de algumas características que fazem essa distinção entre os modelos de otimização, né, entre os ramos da otimização matemática, certo? Então, a gente costuma classificar, né, os modelos, se eles são modelos de otimização irrestrita ou restrita, né? Nós podemos ter modelos de otimização contínua ou discreta, nós podemos ter modelos de otimização determinística ou estocástica, nós podemos ter modelos de otimização linear ou não linear, e eu separei aqui uma classe, né, uma classe aqui separada, né, os modelos de controle ótimo, certo? Embora os modelos de controle eles não são uma classe isolada, certo? Então nós podemos ter modelos de controle linear, não linear, determinístico, estocástico, contínuo, discreto, certo? Restrito e restrito, tá bom?
Então só separei porque os problemas de controle ótimo, né, tem uma característicazinha diferente que eu vou comentar mais para o final da aula. Tá? Então olha só, pessoal, vamos começar com a otimização irrestrita, certo? Então essa questão de ser otimização restrita ou irrestrita, isso diz respeito à natureza do nosso espaço aqui x grande, certo? Que é justamente o espaço no qual os nossos vetores x, né, vivem, né, onde eles existem, certo? Então, olha só, os modelos de otimização irrestrita, eles assumem aqui que o nosso vetor x, ele assume valores em um espaço euclidiano. Tá? Então, por exemplo, se for se x aqui for um escalar, né, ou seja, se ele for unidimensional, ou nesse caso, em geral, a gente assume que é um espaço da reta real, ou então se ele for um vetor multidimensional, a gente assume que ele existe aqui no espaço Rn, certo? Em geral, na otimização irrestrita, a função objetiva ela é não linear. Tá? Isso porque se a gente tiver funções lineares, né, o máximo ou mínimo de uma função linear, ou então uma função afim não constante, né, o máximo e mínimo ele não é finito no espaço euclidiano, certo? Então, se a gente puder varrer o espaço todo, a gente não consegue achar um máximo ou mínimo de uma função linear, certo? Porque ela sempre vai, se ela não for constante, né, a gente sempre vai poder ir na direção do mais infinito ou do menos infinito, certo? Isso na otimização irrestrita, né, assumindo aqui que a gente não tem restrições, certo? A otimização irrestrita, os métodos de solução dos modelos de otimização irrestrita, em geral, se baseiam no cálculo diferencial. Então, a gente usa muito técnicas, usa informação de derivada, né, de gradiente, da função que você quer otimizar, certo? Ou seja, a gente assume aqui que a função ela é uma função, digamos, uma função que é suave, né? Que ela não tem variações bruscas, né? Ela não tem quebras, certo? Então a gente assume aqui uma noção de continuidade, né? de diferenciabilidade, certo? E a otimização irrestrita ela explora muito a propriedade, né, de que os máximos e mínimos eles são pontos estacionários, certo? Ou seja, eles satisfazem a condição de que o vetor gradiente no ponto de máximo ou no ponto de mínimo, ele é um vetor nulo, né? Um vetor zero, tá bom? Então, como exemplo aqui de problema de otimização irrestrita, nós temos o problema de mínimos quadrados, que é um problema aí clássico, né? bem conhecido, com muitas aplicações, já muito estudado, certo? Então, o problema de mínimos quadrados é um problema em que a gente quer minimizar aqui uma função objetiva, que ela é definida, né, aqui pelo quadrado da norma euclidiana, né? Então nós temos aqui a norma, certo? Da diferença aqui entre esses dois vetores, o A que é uma matriz, tá? O X um vetor, então a gente tem aqui esse vetor AX, menos um vetor B, nós computamos a norma euclidiana, né? Que é a norma L2, e elevamos ao quadrado, certo? Isso aqui vai dar uma forma quadrática, nós queremos achar o ponto de mínimo aqui dessa forma quadrática, com o nosso vetor x aqui no espaço Rn, certo? Pertencendo aqui ao espaço Rn, certo? Então, olha só, o ponto de mínimo x asterisco, né, que é x estrela, ele vai satisfazer a condição de gradiente igual a zero, certo? Então, se a gente computar o gradiente igual a zero, a gente pode mostrar que o x estrela aqui, que minimiza essa função objetivo, ele é dado por A transposto, a matriz A aqui transposta vezes a própria A, elevado a menos 1, ou seja, a inversa aqui de A transposto A, multiplicado por A transposto B, certo? Então a gente pode chegar a essa solução analítica aqui para x estrela, ou seja, o ponto que minimiza essa função. Né? A gente pode, essa função aqui ela é uma função convexa, certo? Então por isso a gente pode afirmar que esse ponto aqui ele é o ponto de mínimo, tá? Então o ponto que minimiza a função. Certo? Então, olha só, pessoal, a otimização irrestrita ela tem muitas aplicações. Tá? Ela é muito usada em estatística, por exemplo, no método de maximização da verossimilhança. Então, a gente usa muito otimização irrestrita, certo? No método de mínimos quadrados, como a gente acabou de ver aí no exemplo. Tá?
Em modelos de regressão linear e não linear se usa muito otimização irrestrita. E talvez a aplicação hoje mais conhecida, né, que está aí mais sob os holofotes, né, bem com muito destaque, em redes neurais artificiais, certo? Então, no ajuste de pesos em redes neurais artificiais, também chamado aí de aprendizado profundo, né, que são as redes neurais aí com muitas camadas, certo? Então, todo o aprendizado profundo, né, que usa redes neurais artificiais, ele se baseia muito, usa muito as técnicas de otimização irrestrita, certo? Para poder ajustar os pesos das redes neurais artificiais. Tá? Beleza, pessoal. Então, olha só. E a otimização restrita, né? Então, a otimização restrita, ela também é conhecida na literatura por programação matemática. Tá? Então, em geral, quando vocês virem o termo programação matemática, isso vai ser sinônimo de otimização restrita, certo? Ou seja, otimização com restrições. Tá? Então, nesse caso, o nosso espaço aqui x grande ele é um subconjunto do espaço euclidiano. Certo? Então, a gente não vai assumir o espaço euclidiano como todo, a gente vai assumir um subconjunto dele. Né? Um subespaço. Né? O espaço aqui, x grande, ele é geralmente definido por um conjunto de equações e inequações, certo? Então, não são todos os vetores x que estão no espaço euclidiano que vão estar nesse espaço x grande, certo? Somente aqueles que satisfazem um certo conjunto de equações e inequações. Tá? A otimização restrita ela vai oferecer uma série de desafios aí adicionais, né, que não existe na otimização irrestrita. Tá? Por exemplo, um primeiro desafio é que encontrar pontos x dentro do nosso espaço aqui x grande, ele pode ser uma tarefa não trivial. Tá? Então é o primeiro desafio, a gente encontrar x que esteja dentro do nosso x grande. Tá? Máximos e mínimos podem estar tanto no interior quanto na borda aqui de x grande. Certo? Então isso também vai impor um desafio, porque nós podemos ter máximos e mínimos na borda. Tá? Então a gente precisa investigar a borda aqui de x. E essa borda nem sempre ela é, digamos, bem comportada. Né? É tão fácil assim de explorá-la. Tá? E raramente, o caso da otimização restrita, né, raramente é possível obter soluções analíticas e deve-se recorrer a algoritmos aproximativos. Então, ao contrário da otimização irrestrita, em que em alguns casos a gente tem soluções analíticas, como foi o caso lá do problema de mínimos quadrados, na otimização restrita, raramente a gente vai ter soluções analíticas, certo? Quase sempre a gente vai ter que usar algoritmos, tá? Para poder aproximar um ponto de máximo ou de mínimo. Então, olha só, pessoal, os modelos de otimização restrita, no geral, né, aqui é o modelo geral, faltou um O, né, com model, né, então o modelo geral. Então, os modelos de otimização restrita, né, de programação matemática, né, e aqui eu pus um caso geral, que é o caso da programação não linear, certo? Então, eles vão ter essa forma, certo? A gente vai minimizar ou maximizar, né, uma função objetiva aqui de x, sujeita a uma série de inequações, né, ou desigualdades, certo? Então, uma função aqui g1 de x menor ou igual a zero, g2 de x menor ou igual a zero, certo? Até gm de x aqui menor ou igual a zero e x aqui no Rn. Tá? Esse menor ou igual aqui foi só para ilustrar, mas isso aqui poderia ser igualdade também, que é um caso particular aqui do menor ou igual. Né? Como também poderia ser maior ou igual, simplesmente multiplicando aqui as desigualdades por negativo, ficaria menos g1 de x maior ou igual a zero, certo? Então a gente também pode inverter esse sinal. Tá? Então, pessoal, olha só. O conjunto aqui x, né, o nosso espaço aqui x grande, né, ele é definido por todos os vetores x aqui no Rn que satisfazem simultaneamente todas as desigualdades. Tá? Então, pode não ser trivial eu achar valores de x que satisfaçam todas essas desigualdades aqui. Como eu falei, esse é um desafio, o primeiro desafio aí que existe na otimização restrita. Certo? A gente encontrar, por exemplo, pelo menos valores de x que estejam dentro do conjunto aqui x grande. Né? Um exemplo aqui de problema de otimização irrestrita. A gente pode pegar lá o nosso problema de mínimos quadrados, né? Quando eu assumia que o x pertencia aqui ao Rn,
certo? Então a gente tinha o caso de otimização irrestrita. Mas se eu exigir que o x ele seja não negativo, a gente tem um problema de mínimos quadrados não negativos, certo? Então eu quero minimizar aqui a minha função de x, né, que novamente é o quadrado aqui da norma euclidiana, da diferença que é ax menos b, mas eu tenho essa exigência aqui de que os meus vetores x sejam não negativos, certo? Isso aqui é uma restrição, né? Então a restrição x maior ou igual a zero, né, ela implica que uma solução ótima aqui, x estrela, não necessariamente satisfaz que o gradiente de f de x igual a zero, certo? Então eu não posso usar somente essa condição aqui para achar o mínimo, tá? Ou seja, ela não é mais uma condição necessária, certo? Porque eu posso ter que a solução, o ponto de mínimo, pode estar na borda aqui do nosso conjunto x, né? Do nosso espaço aqui x grande, certo? Então eu posso, que é definido aqui pelos vetores x no Rn, que são negativos, não, né? Que são maiores ou iguais a zero, certo? Então eu posso ter uma solução ótima, né? Um ponto de mínimo que está aqui, que tem uma componente ou mais componentes iguais a zero, certo? Ou seja, está na borda e não necessariamente o gradiente vai ser zero no ponto de mínimo, tá? Então esse problema aqui do mínimos quadrados não negativos, ele não tem solução analítica, certo? Então a gente não tem uma fórmula aqui geral que dá o mínimo com certeza, certo? A gente precisa usar um algoritmo para poder achar esse mínimo aí do mínimos quadrados não negativos. Então vejam que uma simples adição de uma restrição aqui que parece inofensiva, né? Eu exigi que o meu vetor seja não negativo, ele já tornou o problema bem mais complexo, porque agora a gente não consegue obter uma solução analítica. A gente precisa de um algoritmo. Pessoal, a otimização restrita ela tem muitas aplicações, certo? Então, assim, a gente pode dizer que ela tem mais aplicações que a irrestrita, tá? Pois ela permite a inclusão de restrições de problemas reais, tá? Então, muitos problemas reais, eles são problemas restritos. Na verdade, é raro a gente ter problemas reais que não têm restrições, certo? Então, em geral, em problemas reais, né, modelos de otimização matemática para resolver problemas aplicados reais, eles vão ser modelos que vão ter restrições, e a gente vai acabar tendo que usar a otimização restrita, certo? Então, ele tem a otimização restrita tem muitas aplicações em economia e finanças. Um exemplo aqui é a otimização de carteiras de investimento, né, se usa muito otimização restrita, né? Diversos problemas industriais, planejamento e programação da produção, corte e empacotamento, projeto de layout de fábrica, que é alguns exemplos de aplicações. Em logística e transportes, por exemplo, roteirização de veículos, localização de facilidade, design de redes. Em alocação de recursos, por exemplo, escalas de trabalho, de pessoal, né? Alocação de recursos computacionais e de telecomunicações, problemas no setor energético, certo? E muitos outros. Aqui é só uma pequena amostra de aplicações. Ok, pessoal, então olha só. A gente estava no plano aí da otimização contínua, certo? E nós temos também a otimização discreta. Qual é a diferença principal aí da otimização discreta para a contínua, né? É que no caso da otimização discreta, a gente assume que esse espaço x grande, né, ele é finito ou então ele é um espaço contável, certo? Ou seja, infinito é numerável, tá? Então, olha só, frequentemente, como a gente está assumindo aqui, né, um espaço que é contável, tá? Então, frequentemente, a gente não consegue usar ferramentas do cálculo diferencial diretamente, certo? Pois essas ferramentas elas costumam assumir que é possível computar derivadas. Então o cálculo diferencial, né, clássico lá, ele assume, né, que a gente está no espaço euclidiano, né, no espaço Rn, e que as noções de continuidade, de diferenciabilidade são bem definidas, certo? Mas quando a gente vai para um espaço aqui que é discreto, né, ou seja, ele é finito, então ele é contável, né, essas noções elas não são assim tão bem definidas, e aquelas ferramentas lá do cálculo que assume continuidade, né, elas não são assim diretamente aplicáveis, tá? A gente pode definir noções similares, né, de continuidade, de diferenciabilidade, digamos,
em espaços aqui discretos, certo? Mas são noções, tem um ferramental matemático um pouco diferente aqui do cálculo aqui tradicional, digamos, certo? Então, uma das principais técnicas para a solução de problemas de otimização discreta é chamada de programação inteira. Então, a programação inteira ela é um tipo de otimização restrita em espaços discretos. Então, olha só, a programação inteira, né? Então, ela é um ramo da programação matemática, como eu acabei de falar, né, da otimização restrita, em que o espaço aqui x grande ele é finito ou contável, certo? Então, olha só, como a gente tem essa restrição adicional, né, de quem está no espaço discreto, os problemas de programação inteira eles são, em geral, bem mais difíceis que os problemas de programação matemática contínua, tá? São bem mais difíceis de resolver. Então, muitos problemas industriais eles tomam a forma de modelos de programação inteira. Então, ela tem muitas aplicações e os modelos são bastante difíceis de resolver, certo? Então, isso significa o quê? Que muitos problemas industriais são muito difíceis de resolver por isso. Porque eles são modelados como problemas em espaços discretos, né? Otimização combinatória. Então, a otimização combinatória ela também é um ramo aí da otimização discreta, certo? Então, ela tem esse nome aí porque ela caracteriza-se por problemas, né, cujo conjunto de soluções aí, x grande ele é finito, mas ele é constituído por um grande número de combinações de elementos, por isso que chama otimização combinatória, né? Então, frequentemente os problemas de otimização combinatória eles podem ser modelados com o uso da programação inteira, nem sempre, mas frequentemente a gente tem problemas que podem ser modelados por meio da programação inteira, tá? Então, a otimização combinatória e a programação inteira, elas caminham bastante juntas, certo? Em muitas aplicações. Um exemplo aí, protótipo de otimização combinatória é o famoso problema do caixeiro viajante. Esse problema é muito estudado, né? Há muitas décadas, ele é muito famoso. E sempre quando alguém vai falar de otimização combinatória, né? ou vai testar um algoritmo novo para resolver um problema de otimização combinatória, se costuma usar muito o caixeiro viajante como protótipo, certo? Então, qual é a definição desse problema? Dado um conjunto de cidades, o problema é encontrar a rota de menor distância total que visita cada uma das cidades apenas uma vez e retornar ao ponto de partida, tá? Então, assim, a ideia é você imaginar um caixeiro viajante, né, que seria uma pessoa, um vendedor, né, que ele tem um conjunto de cidades para visitar e ele parte de uma cidade de origem, ele quer fazer uma rota passando uma única vez em cada uma das cidades e retornar para sua origem, certo? Esse problema, ele, na teoria dos grafos, né, ele é conhecido como o problema aí de encontrar o ciclo hamiltoniano, que é justamente um ciclo, né, um caminho que passa por todos os nós do grafo, né, todos os vértices do grafo e retorna aí no nó de origem, né? Então, ele é o problema de encontrar o ciclo hamiltoniano de menor peso total em um grafo ponderado, né? Um grafo que tem pesos, né? E aqui é uma ilustração visual do problema do caixeiro viajante. Então, imagine que cada pontinho desse é uma cidade aí, geograficamente distribuídas, né? Então, nós temos aí várias cidades. E aí o problema é você fazer uma rota desse tipo, né? Uma rota que vai passando aí, ou seja, é ligar os pontos, né? Então, a gente quer ligar os pontos, fechar, né, essa ligação aí de todos os pontos, e a gente quer o quê? Que a distância total, ou seja, o comprimento total aí da ligação de todos os pontos, seja o menor possível, certo? Embora esse problema pareça, né, ele é bem fácil de entender o problema, né? Eu quero simplesmente ligar os pontos aqui de forma que o comprimento total seja o mínimo, né? Embora então é um problema bastante fácil de enunciar, né, e de entender. Por outro lado, é um problema difícil de resolver, tá? Então a gente vai entender agora por que esse problema é difícil. Olha só. Então, pessoal, se eu tiver n cidades, o número de rotas possíveis é da ordem de n fatorial, tá? Então, mais precisamente, né, ele é n menos 1 fatorial sobre 2, ou seja, a ordem n fatorial, certo? Então, olha só, se eu tiver 10 cidades, né, o que é um número relativamente pequeno, tá? O número de rotas aí, o número de rotas possíveis, né, é 181.440. Então, esse número aqui
o número, vejam só, o número de soluções possíveis, né, do problema é finito, né, mas é um número não tão grande, porque hoje 181.440 eu posso usar um computador simples, aí, um computador doméstico, a gente pode fazer um algoritmo para simplesmente testar todas essas rotas, essas 181.440 rotas, e identificar qual delas é a menor, certo? Mas vejam que quando eu aumento de 10 para 20 cidades, o que é razoável aqui, é bem fácil encontrar um problema com 20 cidades, um problema real, né, com 20 cidades ou 20 pontos, certo? O número de rotas possíveis aqui já aumenta, já fica da ordem de 10 elevado a 16, certo? Quando eu aumento para 30, já vai para 10 a 30. Quando eu aumento para 40, já vai para 10 a 46. E se eu tiver 100 cidades, esse número vai para 10 elevado a 157, certo? Esse número aqui ele é tão grande, para vocês terem ideia, que o número estimado de partículas no universo observável é aproximadamente 10 elevado a 80. Tá? Então é totalmente impossível a gente ter um computador, por mais avançado que ele seja, esse computador ele testar todas essas 10 elevado a 157 rotas e identificar qual é a mais curta, certo? Qual é a de menor distância total. Tá? Então esse é um problema que ele é enganosamente simples, né? A gente pode falar dessa forma, que ele é um problema simples de enunciar, parece trivial de resolver, porque alguém pode argumentar, simplesmente eu posso... uma pessoa ingenuamente pode pensar, eu vou escrever um algoritmo para o meu computador testar todas as rotas possíveis e identificar a de menor distância total, certo? Mas vejam que se eu tiver 100 pontos, o que é relativamente comum na prática, tá? O meu computador, por mais potente que ele seja, ele não vai conseguir testar todas as soluções possíveis para esse problema. Tá? O que é mais interessante é que, embora a gente saiba que o número é muito grande de soluções, e essa abordagem ingênua aí de tentar resolver o problema pela força bruta, né? Simplesmente testando todas as soluções, ela é totalmente impraticável para problemas nem grandes, a gente pode dizer, problemas relativamente pequenos, né? A gente consegue resolver esse problema, achar a solução exata dele, ótima dele, para um número muito maior do que 100 cidades, usando técnicas de programação matemática e outros algoritmos. Tá? Então a gente consegue resolver o problema exatamente com o uso de programação inteira para instâncias com centenas de cidades. Certo? Então já se conseguiu obter soluções ótimas para esse problema para instâncias com centenas e até milhares de cidades já, certo? Usando métodos baseados em programação inteira. Tá? E a gente consegue obter também boas soluções para o problema com o uso de algoritmos heurísticos, que são algoritmos que eles não produzem a solução ótima, com certeza, mas eles produzem boas soluções. Certo? Então, muito comum também na prática a gente usar algoritmos heurísticos. Beleza, pessoal, olha só. Otimização estocástica. Né? Então, a gente vinha até esse momento falando de otimização determinística, né? Ou seja, todos os dados do problema, né, são conhecidos, certo? Eu conheço a função objetivo perfeitamente, né? Eu conheço todos os parâmetros do problema, tá? Mas aí nós temos problemas em que existem incertezas, certo? E a gente pode tratar essas incertezas, se elas não forem desprezíveis, né? A gente pode modelá-las, né, como variáveis aleatórias e usar o ferramental da teoria de probabilidades. Né? Então, um exemplo de modelo de otimização estocástica é um modelo em que eu quero minimizar uma função objetivo, que é a função aqui do nosso vetor de decisão x, e a função de uma variável aleatória w. Então, essa função ela vai ser uma variável aleatória também, né? Claro, porque ela é função de uma incerteza, né? De uma variável aleatória, então a própria função objetiva é uma variável aleatória, certo? Então, como a gente não consegue minimizar uma função aleatória diretamente, né? Já que ela é uma função que ela é imprevisível, né? Cada vez que eu observar, ela vai ter um valor diferente, né? Então não tem como minimizá-la diretamente, mas eu posso minimizar o valor esperado da função, certo? Então, em que esse valor esperado ele é computado em relação à distribuição de probabilidades aqui da minha variável aleatória, certo?
Então eu tenho um x, que é meu vetor de decisão, que não é uma variável aleatória, e eu tenho aqui um vetor w, que é um vetor de variáveis aleatórias aí, que representa a minha incerteza, certo? Então eu vou computar o valor esperado aqui na minha função objetivo, justamente em relação à distribuição de probabilidades da minha incerteza, certo? E, em que w aqui é uma variável aleatória, né, ou que pode ser um vetor de variáveis aleatórias, que pode ser discreto ou contínuo, né? E o E aqui ele é o operador de valor esperado, certo? Então o principal complicador aqui na otimização estocástica é que frequentemente eu não consigo computar esse valor esperado de uma maneira exata, certo? Se eu conseguisse computar aqui de uma maneira exata, ótimo, eu posso usar simplesmente as técnicas de otimização determinística para resolver o problema, mas frequentemente eu não consigo, certo? Então, para contornar essa dificuldade, existem muitas técnicas aí que o pessoal foi desenvolvendo ao longo das décadas, né? Então, existem as técnicas de programação estocástica, existe a otimização baseada em simulação, em que eu vou simular amostras aqui dessa função objetivo, né, e usar um algoritmo de otimização com base nessas amostras. Tá? Existe a otimização por modelos substitutos, né, em que eu pego amostras da função objetivo, eu ajusto um modelo, por exemplo, um modelo de regressão linear múltipla, ou um de regressão não linear, ou uma rede neural, né, e aí esse modelo substituto ele vai representar aqui o valor esperado aqui da minha função objetiva, e eu vou minimizar a função nesse modelo substituto, né? Algoritmos de aproximação estocástica, certo? Que aí já trabalham com gradiente estocástico, dentre outras técnicas. Tá? Perfeito, pessoal. E aí, para encerrar, vou falar um pouquinho sobre controle ótimo, que eu disse lá no início da aula, que era uma categoria que é à parte, né? Uma categoria especial. Tá? Os modelos de controle, eles têm uma característica diferente aí, porque eles, nos modelos de controle ótimo, a gente está resolvendo problemas dinâmicos, certo? E a gente deseja obter uma regra de controle para um sistema que evolui no tempo, tá? Então, a gente não está tentando achar, em geral, um ponto ótimo de solução, certo? Então, não é um vetor ótimo. Em geral, a gente está tentando achar uma regra de controle, certo? Ou seja, uma função, tá? Então, no controle ótimo, frequentemente a gente trabalha um espaço aqui, x grande, que é um espaço de funções, certo? Pode ser um espaço de Hilbert, tá? Um espaço aí, de Banach, tá? E esses espaços de funções eles têm dimensão infinita, certo? Então, a gente está tentando achar uma função ótima, né? Uma regra de controle ótima aí do meu sistema, certo? A gente está tentando achar uma regra de controle, uma função que otimiza a medida de desempenho do sistema. Tá? Então, muitas vezes esse desempenho aqui que a gente está tentando otimizar, por exemplo, eu quero minimizar o custo médio do sistema ao longo do tempo, né? Ou então o custo ao longo de um horizonte finito ou infinito, certo? No caso de controle ótimo, quais são as principais técnicas usadas, né? Então se usa muito equações diferenciais, né? Quando a gente está num espaço aí contínuo, né? Contínuo diferenciável, né? Se usa muita programação matemática também, então otimização linear, otimização não linear, né? E se usa muito a técnica chamada programação dinâmica, né? Que foi pensada para trabalhar com problemas de controle, tá? E os problemas de controle ótimo eles têm muitas aplicações em engenharia, certo? Então uma área aí muito as técnicas de controle ótimo, né? Os modelos aí de controle ótimo são muito aplicados em engenharia, né? Engenharia mecânica, engenharia elétrica, certo? Em automação, tá? Então, pessoal, olha só, um resumo aqui da nossa aula, né, para a gente encerrar. O que é a otimização matemática? Né? Ela busca encontrar o ponto que minimiza ou maximiza uma função objetiva. Certo? Esse é o objetivo da otimização matemática. Né? Existem diversos modelos e técnicas de solução, dependendo da natureza do espaço de soluções. Certo? Então, a gente vai ter aí otimização contínua, otimização discreta, determinística, estocástica, linear, não linear, restrita e restrita, certo? Tem muitas áreas de aplicação em mais diversos ramos aí do conhecimento, né? E, em geral, a otimização matemática ela necessita do uso de algoritmos para obter soluções dos modelos, certo? Em poucos casos, assim, muito particulares, nós temos soluções analíticas,
certo? Então, para os problemas, né, de otimização, tá bom? Então, pessoal, era isso que a gente tinha para a aula de hoje. Nas próximas aulas a gente vai ver um pouco mais, né, detalhadamente modelos, né, dessas diversas técnicas aí de otimização matemática, certo? Então, nas próximas aulas a gente vai ver um pouco mais desses modelos de uma maneira mais detalhada, tá bom? Então, obrigado por assistir essa aula e até mais.